Vamos de novo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria dizer que eu estou feliz demais. E eu queria já adiantar que essas pequenas ajudas que a gente consegue fazer aí, ó, é o mínimo. Levar alguém lá, buscar remédio, ajudar. Isso aí não vai salvar nós, não enaltece nós, não nos torna melhor. A salvação não será por obras. Isso estou muito convicto. Quando nós morávamos em Sapiranga, ainda estamos aqui há 7 meses, eu orava que quando a gente viesse morar em Albatroz, nós queríamos ajudar as pessoas, o que a gente fazia lá, e fazer trabalho missionário. E Deus tem conduzido a gente dessa forma. Amém. Certo? E ore para que isso nunca enalteça nós em fazer o bem para alguém. Isso faz parte da caminhada. A salvação jamais será por obras. Não somos nada de bom que nós temos. É somente pela graça, né? E a minha felicidade, que aqui hoje, tem 5 pessoas aqui hoje especial para mim. Marcelo, o Marcelo e a Célia são os pais da Marcele, que Deus colocou. Ela estudou na universidade na Argentina, cursou medicina lá e veio fazer estágio em Parobé, e nós conseguimos acolher ela lá em casa. E a gente queria comprar dos pais, eles não deixaram. Enfim, está aí hoje os pais visitando ela já está em fase de acabamento dos estudos dela. Deus conduziu ela a cursar medicina para ajudar as pessoas, e que ela continue com esse espírito aí missionário, e Deus usa pessoas para ajudar pessoas. E a Marcela é essa aí. A quarta pessoa, o Neri e o Valdemar. O Neri e o Valdemar, eu fico feliz de ver vocês aqui. Nós estamos aí cada 24 horas juntos e brincando, se bobeando. Só que é um privilégio ver eles aí. Eu gosto de vocês. Amém. Tá? Aqui é a casa de vocês, aqui é a nossa casa. Amém? E fico feliz por ter dado um certo emprego lá do Felipe, da Dani, enfim. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, verso 11 até o 32. Quando todo mundo abrir, vamos orar. Amém? Achei? Amém. Achei. Amém? Oramos. Bondoso Pai, muito obrigado pela tua misericórdia nessa quarta-feira ter se renovado sobre todos nós. Obrigado que estamos aqui em boas circunstâncias ainda, movido pelo Espírito Santo, para aprender mais de Ti. Continua conosco, Senhor, através do Teu Santo Espírito. O Senhor prometeu que estaria conosco quando estivesse reunido em Teu nome. E, portanto, Pai, com a Tua palavra aberta, nos dê sabedoria para entender, levar para a nossa vida os Teus ensinos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de nós entrar no texto, eu queria comentar. Na quarta passada, o Felipe comentou aqui, Salmo 23, muito bem explicado sobre o vale, andar pelo vale. Com certeza, todos nós, até Jesus voltar, nós andaremos pelo vale. Com certeza. Andaremos pelo vale. Um a um, tem um hino. Andaremos pelo vale um a um. É isso? Do Quarteto Duarte. No domingo, a Jo pregou Apocalipse 10. No Apocalipse 10,
está de onde nasceu essa igreja. Portanto, se um dia perguntarem para nós o fundamento, a fundação da nossa igreja, Apocalipse 10, Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos que guardam o mandamento de Deus. Mas Apocalipse 10 ela deixou bem clara o início, da onde surgiu esse movimento adventista, que estamos aí há 180, quase 200 anos, né? Que nós calculamos domingo. Esse mesmo Deus que foi falado aqui, que segura nós pelo vale, o mesmo Deus que inspirou João a explicar a fundação de uma igreja, é o mesmo Deus que nós falaremos dele hoje. É um amor sem limites. Só que para nós entrar nesse tema, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, todo ele, para daí nós começar a entender o porquê esse amor sem limite, como esse amor sem limite de um Deus lá do Éden é o mesmo Deus de hoje em Albatroz. Vamos lá. A parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar os porcos. 16. Ali desejava ele apartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Exclamou: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Comece a refletir sobre o verso 20 em diante. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. 29. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tu é o que é meu, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Olha, eu quero falar sobre esse amor de Deus. É impressionante, nós cantamos no inicial, Sublime Amor. Que amor grande, que Deus é esse, que o homem vai, faz um monte de coisa errada, e volta, se arrepende e Deus o abraça. Antes de eu continuar falando sobre o filho pródigo, eu quero lembrar que na Bíblia, em 2 Reis 21, conta a história de um rei, que foi um homem o único homem que conseguiu a ira de Deus, foi Manassés. Manassés fez um monte de coisa errada. Ele matou o filho dele, ele sacrificou cristãos, ele levou para a morte mulheres e homens, enganchava, tinha um gancho, enroscava na boca ou no nariz e levava para a morte. Acho que a Jô pregou esse sermão já aqui. Manassés, 2 Reis 21. E esse homem foi tão mal, depois ele se arrependeu. Mas os inimigos fizeram com ele tudo o que ele fez com os cristãos. Portanto, esse Deus de amor, ele te perdoa, ele perdoa a nós, mas as consequências do nosso pecado ficam. Voltando a essa parábola. Dentro dessa parábola nós temos algumas fases. Vamos lá. Nós temos pelo menos 5 fases dentro dessa parábola. A primeira fase é a fase da ilusão. Vamos analisar essas fases, os riscos que esse filho pródigo correu e aos mesmos riscos que nós corremos. A primeira fase, a fase da ilusão, é aquilo que nós se achamos que podemos resolver tudo. É a fase da vitalidade jovem. Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos e eu tenho sabedoria. Eu faço tudo o que eu quero. É a fase da ilusão. Não é assim, Marcelo? Nós pensamos que nós resolvemos tudo porque nós temos uma fase do eu. Filho pródigo. Ele tinha, não, agora eu vou ir. Eu vou resolver, eu tenho o poder da mão. Segunda fase, a fase do desencanto. A fase do desencanto é quando cai a ficha. Nós fizemos um monte de coisa errada e ainda existe uma graça. E o bom é quando eu dou ouvido para essa graça, que é a fase do desencanto. Que aquilo que eu achava que era a primeira fase, que é a ilusão, eu caio na fase do desencanto, que aquilo ali não valeu nada. Qual é a fase do desencanto? Independente da aparência, toda a vida centralizada no eu está fadado ao fracasso. Desencanto. Todo aquele que procura viver separado de Deus desperdiça tudo o que tem. Desperdiça seus preciosos anos, as forças da mente e das emoções e trabalha para a sua eterna perdição. O ser humano que se torna alienado de Deus para servir a si mesmo é escravo dos bens materiais. Essa é a fase do desencanto. Essa fase do desencanto às vezes demora 10, 20, 30, 40 anos para daí cair a ficha. E que bom quando nós ouvimos na fase do desencanto. Porque a primeira fase, eu não precisei de Deus. Eu fiz um monte de coisa errada e caiu a ficha. Mas nessa fase do desencanto eu tenho que dar ouvido, porque tem alguma coisa errada. Que eu me afastei de Deus e continua a fase do desencanto. A mente humana que Deus criou para viver na companhia dos anjos é rebaixada. E ao que é terreno e carnal, esse é o fim daquele que serve o próprio ego. Se você escolheu viver assim, saiba então que está gastando dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho é árduo naquilo que não satisfaz. Essa foi a situação do filho pródigo. Lá, junto com os porcos, porque essa parábola, ela traz para nós uma grande lição. Nós sem Deus,
nós andamos com os porcos. É ou não é? Desencanto. Terceira fase. A fase da ação. Agora entra esse Deus maravilhoso. A fase da ação é o amor de Deus ainda anseia por aquele que optou para separar-se dele. E Deus procura, por meio de influência, trazê-lo de volta para a casa do Pai. Que coisa mais linda, esse Deus maravilhoso. É a fase da ação, o mesmo Deus que viu que tu foi, mas Ele anseia que tu volta. Que maravilha isso aí, Nenê. Amém? Que maravilha. Deus não sai que, o Valdo foi, agora que se dane. Deus está preocupado que eu, o Felipe, o Marcelo, o Valdemar, voltem. Porque Ele sabe que no final nós vamos quebrar a cara. Ele tem ansiedade que a gente volte. Deus, o nosso Deus, Ele tem ciúme de nós, sabia? Ele tem tanto ciúme que Ele quer tirar nós desse planeta e levar para o lugar dele. Amém. Amém. Que amor! Que amor sem limites. Amém. Ainda na fase da ação, o filho resolveu confessar sua culpa, decidiu ir a seu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho teu filho, mostrando que sua compreensão do amor do pai era limitada, e acrescentou: trata-me como dos seus empregados. Quando o ser humano volta para Deus e o arrependimento é genuíno, Deus não liga para aquela desculpa nossa. Porque o filho pródigo, quando voltou lá para a casa do pai, ele tinha um esboço, ele preparou um sermãozinho: eu vou lá, vou pedir emprego e vou trabalhar como empregado. E quando ele foi lá tentar abrir o sermãozinho dele e contar para o pai dele abraçou ele, não sentiu nem deu bola para o cheiro que ele tinha, para a situação que ele estava, não ouviu ele. Esse é o Deus maravilhoso. Deus não olha para os nossos pecados, para o nosso arrependimento. Ele perdoa nossos pecados. Esse é o importante. Essa é a fase da ação de Deus. Que amor sem limites. Ao abandonar a casa paterna, alegre e despreocupado, o rapaz não imaginava a dor e a saudade que havia deixado no coração do pai. Quantas vezes nós encontramos pessoas que abandonaram a igreja com essa dor, que pretende voltar, mas não tem força? Filho pródigo. Hoje mesmo falamos com o Paraíba, ele disse: eu sou pentecostal lá de Rio de Janeiro. São Paulo, mas é Paraíba, mas ele é de lá. Diz ele: eu sinto tanta vontade de voltar. Daí eu disse para ele: então volta para casa, acabou as férias. O filho pródigo acabou as férias. E que bom que o filho pródigo voltou. A quarta fase, a fase da reabilitação. Olha só. Quando eu estava longe, olha que coisa mais linda essa parte aqui. Quando ainda estava longe, o pai reconheceu o vulto, porque o pai e a mãe conhecem o vulto do filho. O amor tem bons olhos. Nem mesmo a degradação causada pelos anos de pecado pode ocultar o rapaz ao olhar do pai. Deus conhece nós de longe, conhece a nossa situação, mesmo nós cheios de pecado, cheios de problemas, mas eu quero voltar. Aí Deus, aquele lá, eu volto, vou aceitar ele de volta. Que pai! Que pai! Cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Não permitiu que os olhares de desprezo visse a misérias e as vestes desfarrapadas do filho. Tirou dos ombros seu manto largo e disse: tirou dos seus ombros seu manto largo e solução disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Portanto, o pai tomou consigo e levou para casa. Não lhe deu nada a oportunidade de pedir a posição de um empregado. Quando um pecador
desce aqui, ó, e aceita as águas batismais, para Deus, esse que aceita para os céus, para Deus, para Jesus, ele se tornou igual no que está há tantos anos na igreja. Para Deus não tem nível de... A misericórdia dele é para todos. O filho pródigo, quando voltou, ele não considerou a situação dele. O pai misericordioso abraçou e aceitou do jeito que ele estava. Próxima fase do perdão completo. Só que essa fase do perdão completo nós vamos ouvir depois do louvor. Pense nesse louvor sobre o amor de Deus durante a nossa reabilitação. Retratos velhos que guardei me lembravam meu irmão, momentos de alegria me fizeram refletir que o tempo que ele aqui viveu foi tão curto. Lembrei então de tudo que Jesus livrou. Pensei no lar de glória e paz que me fez pros filhos seus. Ali não há mais morte, lá verei o meu irmão. Pensar assim me faz viver e aquece o coração. Posso até levar a vida recordando o que passou, mas prefiro olhar pro alto, ver o lar pra onde vou. Quero conversar com meu Jesus, juntos vamos caminhar, e as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Aqui na terra Cristo andou e então voltou ao Pai, mas sinto seu olhar em mim e ao meu lado sempre vai. Meu maior desejo é poder o abraçar, e a saudade que eu senti ao meu Cristo vou falar. Posso até
Jesus vai me enxugar, e as minhas lágrimas, meu Jesus vai me enxugar. Amém, irmãos. Penúltima fase do perdão. Essa fase do perdão, pensa que é tudo processos assim, a vida desse jovem que foi lá com os porcos, é tudo processo da vida dele e a nossa vida. Na palavra do jovem, a má conduta dele, do filho, não foi repreendida nem censurada. O filho sentiu que o passado estava perdoado, esquecido e apagado para sempre. É assim que Deus fala ao pecador. Que coisa mais linda. Deus diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para Deus, pois Ele dá bom grado o seu perdão. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, você procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado. Que maravilha esse Deus, essa chance que Ele dá para nós. Nós pedimos perdão, Ele recebe nós do jeito que a gente está, como o pai recebeu o filho lá com sujeira dos porcos, e nós temos sujeira desse mundo de pecado, e Deus aceita nós e perdoa nossos pecados. Que maravilha, que amor desse Pai. E continua na fase da parábola, da fase da aplicação da parábola. Aqui vem a questão. A justiça própria leva os homens não somente a deturpar a imagem divina, mas também os torna insensíveis e críticos com seus irmãos. O filho mais velho, em seu egoísmo e inveja, estava pronto a observar o irmão, criticar todas as suas ações e culpá-lo. Por menor erro que fosse, estava disposto a exagerar o máximo cada falha. Esse é o perigo nosso. O filho mais velho, nós corremos o perigo de ser o mesmo. O filho mais velho não foi. Ele não saiu da casa do pai. Mas eu prefiro ser o filho pródigo, que volta. Porque o filho que ficou, ele fica observando as falhas e acusando aquele que foi. Existe um grande perigo nessa parábola, que eu e vocês nunca sejamos o irmão do filho pródigo. Por quê? É muito fácil ser o irmão do filho pródigo. É muito fácil. Eu corro esse risco. Eu prefiro ser o filho pródigo. É aquele que foi lá com os porcos, sentiu o problema, olhou para cima e um dia voltou para o pai. E o pai recebeu. E o pai está ansioso para receber. Portanto, vamos refletir sobre o irmão do filho pródigo, que não sejamos ele. É a aplicação da parábola. E finalmente, nós temos a sintonia com Deus. Tem a sintonia com Deus? Vamos lá. Muitos perguntam, como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Senhor exaltando? Deveria oferecer holocausto, bezerro de ouro? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro, enfim, com dinheiro? Não. Ele mostrou a você, ó homem, que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com teu Deus. Quando reconhecemos que somos pecadores e que somente o amor do Pai pode nos salvar, aprendemos a ter o amor e compaixão para com os outros
que também sofrem o mesmo pecado. Se você se considera filho de Deus, isso é para nós hoje, lembre-se que o teu irmão, que estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ele está intimamente ligado a você, pois Deus o reconhece como um filho igual a você. Se você negar seu parentesco com ele, mostrará que é apenas mais um empregado na casa do Pai, e não um filho da família de Deus. Que sejamos o filho pródigo que voltou e jamais sejamos o irmão dele, porque nós aceitando as pessoas como elas são, é assim que Deus quer, porque Deus aceita elas como estão. E finalmente, mesmo que você não queira se juntar e dar boas-vindas ao filho pródigo, a alegria vai continuar e ele tomará lugar ao lado do seu pai. Amém. Certo? A salvação é individual. Certo? Se eu não aceitar conviver com o filho pródigo, o filho pródigo vai sentar ao lado do pai e vai faltar lugar para mim. Como essa palavra traz para nós algumas coisas para nós pensar, né, Felipe? Como é que está? Estamos sendo o filho pródigo que foi e voltou, o irmão dele que não saiu e é o pior acusador. Pois quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Essa é a mensagem. Eu quero que ore por mim para que eu seja o filho pródigo que voltou, porque existe dentro desse contexto um perigo em nós ser o filho pródigo e não voltar, ficar nesse mundo cheio de lama. Esse é um grande perigo. Nós não reconhecer que nós temos um pai que está ansioso para me receber e eu achar que eu sozinho posso, dentro da primeira fase ali, que é a fase da ilusão, achar que eu consigo me salvar sozinho. Portanto, vamos pensar e vamos se ajudar, porque nós queremos o céu junto. Amém? Esta é a tônica desse tema aqui, desse amor sem limite. Nós se ajudando, se corrigindo, para que junto a gente consiga andar e aceitar o Pai que está esperando nós, do jeito que nós estamos nele, do jeito que nós estamos. Nós temos que ir a Ele como estamos. Amém? Sem demora. A Bíblia nunca diz, pensa, é hoje, se aceitar. Então, quando Jesus voltar, nós todos que estejamos aqui, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos parentes, que eles estejam prontos, que nós sejamos luzes para eles, certo? Amém? Amém. Porque esse mundo está cheio de sujeira, está cheio de porcos, mas Deus está ansioso para nos salvar, porque o amor dele é sem limites. Amém? Amém. Então vamos cantar o hino 109, no hino antigo. Jesus me transformou. Ainda bem que transformou nós, e está transformando.
obrigado por ter mandado teu filho morrer por nós. Obrigado pela cruz. E obrigado, Senhor, por essa parábola que o Senhor deixou na sua carta em Lucas 15, para que a gente consiga entender dessa forma que o Senhor aplicou, para que a nossa vida, Senhor, de pecados, nós possamos olhar para Ti e lembrar que temos um Pai que aceita nós e nos perdoa. Amém. Muito obrigado por tudo isso. Nós não merecemos nada, mas a cruz fez com que o filho pródigo voltasse e também nós queremos voltar para Ti. Amém. Que nunca sejamos o irmão do filho pródigo, que possamos pensar em amar os outros, nos dê discernimento, perdoa nossas falhas. Amém. Que tenhamos um espírito reto, Senhor. Tira de nós aquele impulso que nós temos de homens pecadores, que tenhamos aos poucos um caráter moldado, Senhor, por Ti. Amém. Continua conosco nessa caminhada, que as áreas de nossas vidas pecaminosas possamos ir tratando elas através do Teu Santo Espírito. Amém. Leva-nos para casa, traz-nos de volta no próximo sábado. Muito obrigado por tudo. Fica com nossos filhos e que a nossa vida seja uma luz aonde nós for. Amém. Abençoe todas as visitas aqui, que juntos possamos estar preparados quando o Senhor voltar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.